dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Luiz Matos Barbosa. Sou acadêmico na Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu, a FAESE. Estou cursando Engenharia de Software e estou no 5º período. E o que venho apresentar para vocês hoje é o projeto de arquitetura de software, que tem o objetivo de apresentar a linguagem Python a vocês. Então, meu colega Eduardo Vinícius Copani vai estar dando continuidade e junto com o professor da disciplina, né, é o Leonardo Guidolin. Introdução ao Python. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Python, como surgiu o Python, por que Python, como instalar Python no Windows e Linux, testando Python no PyCharm, que é a IDE de desenvolvimento. Então, o que é Python? Basicamente é uma linguagem de programação, assim como Java, onde os códigos são transformados em bytecode. Isso significa que os programas eles são independentes do sistema operacional. Precisa apenas da máquina virtual para o sistema operacional alvo. Então, por exemplo, se você está em um Linux, você só vai precisar de uma máquina virtual para o Linux. Se você está no sistema operacional Windows, por exemplo, você vai precisar de uma máquina virtual para o Windows. Então, as especificações da linguagem Python, elas são feitas pela Python Software Foundation, ou PSF, que cuida também de sua implementação, que é escrita em C, e por isso ficou conhecida, né, como CPython. Então, PSF ela é uma fundação sem fins lucrativos que mantém o Python sobre uma licença que é compatível com a General Public License, ou GPL, porém menos restritiva, permitindo que o Python seja incorporado até em produtos proprietários. Então, como surgiu o Python? Ele foi criado em 91, então aí está com 29, 30 anos já, e pelo Guido van Rossum. Ele teve a sua origem no grupo humorístico britânico Monty Python, que era um grupo humorístico que o Guido van Rossum gostava de assistir, que passava na TV da época. E então foi meio que uma homenagem para o grupo humorístico. É também uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, descript, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. Então aqui, orientada a objetos. Esse é um ponto muito importante a ser notado, porque é bem mais legal, bem mais fácil de trabalhar com uma linguagem que ela é orientada a objetos. Você tem bem mais bem mais flexível o jeito que você vai trabalhar, o jeito que você programa, né? Então, por que Python, né? Por que escolher Python? Então, ela é uma linguagem livre de multiplataforma, porque também suporta múltiplos paradigmas de programação, porque pode ser usado para diversos propósitos, desde aplicações científicas até criações de jogos, passando por aplicações web, daí, né? Porque a linguagem ela é poderosa, né? Fácil de aprender. E tudo que você precisa para começar é de um editor de textos, ou caso desejar, uma IDE como o PyCharm, que logo após eu vou estar mostrando essa IDE. Tem uma comunidade ativa e vibrante espalhada pelo mundo todo, então isso é uma comunidade ativa, é muito bom, porque se você tem algum problema para resolver, alguma solução, vai ficar bem fácil para você procurar ajuda depois, né? Então, Python no Linux, ele na maior parte das distribuições já vem instalado por padrão no Linux,
E muitas vezes vem com duas versões, que são o Python 2, que é um pouquinho mais antigo, e o Python 3, que é um pouquinho mais novo. Então, no exemplo do Ubuntu, se você digitar Python, aparece o ambiente de trabalho interativo da versão 2. Bem parecido com um terminal de comando mesmo. E caso você queira utilizar a versão do Python 3, que é a mais nova, né, a mais recente, será necessário digitar Python 3 ao invés de Python. Então não adianta você tentar digitar Python que vai entrar automaticamente na versão 2. Então vai aparecer um terminal parecido com este acima, mas este acima é do Windows. Eu não instalei, não tenho sistema operacional do Linux, né, o Ubuntu, por exemplo, mas vai ser esse cabeçalho aqui em cima, ele vai ser praticamente igual, bem parecido, na verdade, né? Só que vai estar com a janela do diferente, né, do sistema operacional, enfim. E aqui em cima então vai mostrar qual é a versão do Python. Aqui mostra a data que você entrou no terminal, né? Então, dia 13 de maio de 2020, às 22h37. Beleza? Então, para realizar a instalação no Windows já então, né? Deverá acessar o site oficial do Python, fazer o download do instalador, selecionando 32 bits ou 64 bits, referentes à sua máquina, né? Executar um instalador, marcando a opção add Python 3.8 to path, que 3.8 seria a versão que está mais recente agora, né? Mas ali no terminal, apenas escrevendo Python 3 já é o suficiente. Então, seguindo de Next, Next e Close, você já vai ter finalizado a instalação do Python no Windows, mas caso desejar, pode mudar o diretório de instalação. Mas lembre-se que uma lógica sempre ajuda, né? Então, utilizar nomes relacionados ao Python são importantes. E alguns deles, por exemplo, podem ser Python 35, Python 3, Python _PI, para o nome do diretório, né? Enfim, tanto faz aí, apenas que um diretório onde você vai conseguir achar depois. Então, quando você baixa, né, faz todo esse processo de ir até o site oficial e baixar do site oficial, ele já vem com uma idle instalada por padrão. O que é o idle? Ele é um ambiente de desenvolvimento que ele é integrado do Python. Um ambiente de desenvolvimento integrado, do Python. Com ele você pode fazer desde simples testes até escrever programas completos. Porque antes, quando a gente estava no Python puro, você fazia lá, por exemplo, jogava uma função para receber o nome do usuário, por exemplo, e você tinha que digitar a primeira vez, né? E depois, se você quisesse rodar aquilo de novo, você tinha que digitar novamente. Então, assim, se você fechasse aquela janela, né, aquela interface, você ia perder os dados que você tinha colocado lá. No idle é possível você salvar scripts, como por exemplo aqui. Então, no idle é possível criar scripts, é possível testá-los e logo após salvá-los em um diretório. Então você cria os scripts, você testa scripts de várias formas e depois você salva eles. Então você pode testar, você pode repetir eles e alterar alguma coisa e salvar de novo em algum diretório. E lembrando que pode ser utilizado o terminal para a utilização de comandos mais simples, porém você não conseguirá salvá-los caso desejar, que foi aquele ambiente, aquela parte anterior ali. É bem parecido com o terminal, porém tem uma barra de opções acima. Então, aqui, como podemos ver,
tá meio apagado, mas aqui seria File, para New File, Open File, então novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar um arquivo. Aqui na parte de editar, então se você tivesse mais funções ou condições, enfim, daria para fazer uma edição. E Python, entrada e saída de dados fica para o próximo vídeo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.